amigos, que a espiritualidade maior nos ampare, nos ajude para que tenhamos um estudo proveitoso. A expressão espiritualista tem um sentido bem definido, por sinal muito antigo. O espiritualismo é exatamente o oposto do materialismo. Todo aquele que acredita, que concebe que em si existe mais do que matéria, ele é espiritualista. Mas isso não significa que essa pessoa tenha conhecimento do mundo espiritual, das sociedades espirituais, onde eles habitam, a sua convivência entre si com os homens. Isso não. Então, eu diria, numa linguagem simplista, que nós temos o materialista e em seguida temos o espiritualista, que é aquele que acha, que aceita, que em si existe mais do que matéria. Esse assunto, ele é assim palpitante. Já ao tempo em que os espíritos estavam transferindo as teses espíritas para a Terra, Allan Kardec enfrentou o problema de terminologia. Aquela doutrina que vinha chegando começou a ser chamada de espiritualismo, mas como a expressão não atendia bem ao que estava sendo transmitido pelos espíritos elevados, então começaram a surgir alguns desconfortos em termos só de terminologia. E aí começaram ao substantismo espiritualismo, começaram a adicionar alguns adjetivos. Então apareceu espiritualismo moderno, espiritualismo científico, espiritualismo intelectual, mas na verdade a soma desse substantivo com esses adjetivos não resolveram o problema. Foi quando os espíritos inspiraram a Allan Kardec para que ele criasse um termo novo que desse um nome à doutrina. Qualquer nome serviria. Só não serviu o espiritualismo, que já desde há muito a expressão espiritualismo já tem seu conceito, suas conotações. Então Allan Kardec criou a palavra espiritismo. Eu acho, só fazendo um parênteses, quando alguém tenta fazer comparativos entre a Bíblia e o Espiritismo, e uma pessoa já me perguntou, mas onde está na Bíblia a palavra Espiritismo? De lugar nenhum. Porque a expressão Espiritismo simplesmente não existia. Ela foi criada por Allan Kardec para dar um nome válido àquela filosofia, aquela doutrina que os espíritos estavam trazendo para a Terra. O primeiro livro espírita publicado foi o Livro dos Espíritos. E ele foi publicado no dia 18 de abril de 1857. E o seu conteúdo, o Livro dos Espíritos, ele foi organizado em perguntas e respostas. Ele tem 1019 perguntas e 1019 respostas. E Allan Kardec fez alguns questionários. Allan Kardec era um pedagogo. Então, era assim um didata. Então ele organizou grupos lógicos de questionamentos para submeter aos espíritos. E as respostas dadas suscitaram
novas perguntas. Então, aquilo que teria um aproximado 500, 600 perguntas, acabou ultrapassando 1000 perguntas e respostas. Mas, no Livro dos Espíritos, temos a filosofia espírita. É por isso que nós, espíritas, dizemos que o espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas, morais, éticas. O Livro dos Espíritos contém a filosofia espírita. Eu vou me permitir um parênteses. Uma pessoa, certa feita, diz: eu sou espiritualista. Uai, mas o senhor participa de um centro espírita? Mas eu sou muito imperfeito para dizer que eu sou espírita. Meu amigo, me mostre no contexto espírita onde está escrito que ser espírita implica imperfeição. Então, ninguém nesse planeta seria espírita, porque perfeição só Deus. Os demais filhos do Criador são seres do nosso nível, bastante imperfeitos, somos todos nós. Mas os livros da codificação, eles definem bem o que é espírita. O que é ser espírita? Dizem os espíritos, reconhece-se o espírita naquele que se esforça por melhorar-se. E aí vem uma resposta lapidar. Se nós nos esforçamos por nos melhorarmos moralmente, termos valores cada vez mais elevados, sentimentos cada vez mais nobres, então somos espíritas. Em nenhum momento é possível dizer-se que o espírita é um ser perfeito. Isso seria, no mínimo, uma incoerência jurássica. Então, o Livro dos Espíritos, ele contém a filosofia espírita. Depois veio, já que a filosofia estava enfechada neste livro com 1019 perguntas e 1019 respostas, era necessário escrever um livro que falasse da ciência espírita, da face científica da doutrina. E aí foi publicado o Livro dos Médiuns, que é um livrão dessa grossura. Meus amigos, por que é a face científica? Durante muitos anos nós participamos de grupos de experimentações, vamos usar a linguagem moderna, experimentações paranormais, ou experimentações mediúnicas, ou psicobiofísicas, como queria o doutor Hernani. Queria não, ele continua querendo. O doutor Hernani Guimarães Andrade, que foi o maior intelectual nesse terreno para nós espíritas, foi um companheiro extraordinário, um portento de cultura, de sabedoria, apesar da sua simplicidade como pessoa humana. Então, no momento em que você consegue, através de um trabalho mediúnico, materializar os espíritos, torná-los visíveis, eu tirei pilhas de fotografias, distribuí fotografia até para o exterior, dos espíritos materializados. Aí está a ciência, que é matéria. É você usar o ectoplasma do médium e mais alguns outros materiais que não vêm ao caso, que não é o nosso assunto, e fazer o espírito, que em princípio é invisível para os olhos comuns, tornar-se visível, palpável, fotografável. E às vezes, em noitadas assim de grande felicidade, de espíritos mais variados. Por exemplo, os fenômenos de voz direta, a voz dos espíritos ser ouvida numa sala como aqui, sem que você veja o espírito. Ele materializa apenas a voz e consegue longos diálogos com os presentes. Então, aquelas experimentações, elas são absolutamente científicas, porque são fenômenos físicos.
Por isso que nós chamamos de mediunidade de efeitos físicos. É uma faculdade realmente cativante. É uma ingenuidade. Todos nós já ouvimos essa expressão. Ninguém voltou da morte para dizer como é lá. Não é verdade, voltou sim aos montes. Eu já passei aqui uma sequência de slides dos espíritos materializados nas nossas reuniões. Isso é ciência. Isso é um fato físico. E um fato físico não é um fato filosófico, não é uma filosofia, não é uma tese, não é uma doutrina, é um fato físico. Então é por isso que nós dizemos que o Espiritismo é uma filosofia com bases científicas. E isso é muito importante, amigos, porque essa face científica endossa o conceito filosófico contido no Livro dos Espíritos. Então vejam bem, meus amigos, o Livro dos Espíritos, ele nos convence pela sua lógica, pela sua racionalidade. Não é uma sequência de textos sem sentido. Allan Kardec era um intelectual, um professor da Sorbonne, um pedagogo, e ele fez para os espíritos uma série enorme de perguntas profundamente racionais. Então, o Livro dos Espíritos nos convence pela sua lógica, pela sua racionalidade. Como se não bastasse, vêm os fenômenos mediúnicos endossar a filosofia contida no Livro dos Espíritos. E através desses fenômenos chamados paranormais, nós vemos os móveis se movimentarem, a chamada escrita direta. No nosso grupo, nós pegávamos uma folha de papel, dobrávamos no meio, deixávamos embaixo de um copo. Uma não, várias, né? E quando terminava a reunião, era uma corrida para pegar os papéis que estavam embaixo dos copos com texto escrito. Isso se chama escrita direta. Mas existem as chamadas escritas mediúnicas. Vera Krianovsky, que foi médium do chamado Conde Rochester, que reencarnou na Inglaterra mais tarde com o nome de Vilmont. Conde Rochester escreveu uma série enorme de livros, romances que você tem uma emoção muito grande. O Rochester consegue prender a nossa atenção de uma forma cativante. E Vera Krianovsky era uma menina moça que era dotada de uma escrita mecânica. Na escrita mecânica, o ectoplasma envolve todo o braço do médium e o espírito enfia a mão naquela luva, entre aspas, né? E consegue movimentar a mão do médium como se fosse a mão dele. Então, precariamente, provisoriamente, ele tem um braço, uma mão para escrever. Vera, certa feita, enquanto o braço escrevia, foi feita uma reunião com técnicos de instrumentos musicais. E veio um espírito que era um expert em instrumentos musicais. Foi na terra fabricante de instrumentos musicais. Enquanto o braço da Vera ia escrevendo lauda sobre lauda, ela verbalmente ia discutindo com os técnicos como construir um órgão com tais e quais características especiais. E um dos presentes, que era fabricante de instrumento musical, tinha usado aquela fórmula e não tinha dado certo. E o espírito explicou: por causa do lastro que está errado. Então vejam só, uma menina moça, enquanto escrevia, assinando Conde Rochester, discutia técnica de fabricação de órgão, instrumento musical.
Então, meus amigos, pôr em dúvida, por quê? Para quê? É como, por exemplo, se você estivesse num tribunal e você contrata um advogado de defesa. Em princípio, você concorda com tudo que disse o advogado de defesa, ele está tentando salvar a sua pele. Ou você seria contra o advogado de defesa? Aquele que você está, não, seu advogado, eu sou um criminoso, deixa isso para lá, deixa o promotor me condenar, o juiz me mandar para trás da régua. Você faria isso? Com certeza que não. Assim somos nós. Quando os espíritos provam-nos a imortalidade da alma, nós estamos de acordo por princípio, porque é do nosso interesse. Eu não quero que os meus entes queridos, que já demandaram esse mundo, tenham virado pó do sepulcro, ou alguém quer. Você quer você mesmo virar pó do sepulcro? Então, aquele que defende a extinção do homem, ele não está sendo coerente. E o que eu acho interessante é alguém ser contra. Nós já falamos aqui dos grandes médios que encantaram a humanidade, né? E sempre lembramos, não tem como não lembrar do Chico. Meus amigos, o Chico, bom rapaz que nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre, aos 17 anos de idade, ele psicografou Parnaso de Além-Túmulo, com 56 poetas, as mentes mais ilustres das literaturas luso-brasileiras, e que trouxeram poemas, sonetos, quadras, versos inéditos pela pena de Chico Xavier. Então eu pergunto, não é mais fácil admitirmos que esses poetas voltaram das sombras da morte para escrever pela pena do Chico Xavier? Ou achar que o Chico Xavier tivesse a competência das 56 mais brilhantes mentes literárias do Brasil? Aí isso também já é demais. Isso para que eu possa negar a minha imortalidade. Não, eu sou do contra, eu quero virar pó. É tão triste, né? Porque o mundo encantou-se com tantas belezas, tantas almas belíssimas que encantaram a humanidade, como os grandes pintores, como os grandes músicos, aqueles compositores celebérrimos. Já fizemos aqui uma palestra completa que falamos sobre o sonho de amor de Liszt. Foi um momento de grande felicidade termos esse diletíssimo expoente da música nos trazendo suas memórias. Está gravado num dos DVDs publicados. Sonho de amor. Para não ficar um plágio da música, nós colocamos um pouquinho diferente. Um sonho de amor. Está à disposição dos amigos esse disco, essa história de Liszt. Um cenário belíssimo que ele trouxe à nossa mente para compor a história muito bela. Então, meus amigos, nós queremos que uma alma como Liszt continue vivendo, continue nos encantando. Nas colônias espirituais mais adiantadas, existem, todas elas têm um parque da música. É um parque belíssimo. Nós não temos competência para descrever aqueles arvoredos, aqueles jardins, aquela concha acústica, onde esses emissários da música descem das esferas celestes para trazer suas composições. E você trabalha uma semana inteira e com seus bônus horas você paga o ingresso para assistir um evento dessa natureza. Nos países de primeiro mundo, especialmente na Europa, existe uma imitação desses parques da música do mundo espiritual.
Mas voltando à temática espírita, veio o livro dos médiuns, com a sua parte científica, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a face religiosa da doutrina. Então, recapitulando, no livro dos Espíritos está a filosofia espírita, no livro dos médiuns está a ciência espírita, e no Evangelho segundo o Espiritismo está a religião, a ética, a doutrina, a sua parte celeste, a sua parte sublime, que todos nós estudamos. Quem quiser seguir mais adiante, ainda tem o livro Obras Póstumas, que foi um livro que Allan Kardec deixou pronto. Ele faleceu, deixou a Terra em março de 1869 e deixou pronto. Os continuadores da obra espírita publicaram Obras Póstumas. O livro Que é o Espiritismo? O que é ser espírita? É aquele que pauta a sua vida por esses 3 livros, esse esforço por melhorar-se, especialmente à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que pega toda a mensagem de Jesus, escoimada daqueles enxertos que os homens colocaram e que só fizeram perturbar a doutrina do Cristo, como o próprio Jesus previu, no capítulo 14 do Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos mandará um novo Consolador, o Espírito Verdade. Está lá no livro dos Espíritos, respondendo às perguntas de Allan Kardec. Os espíritas também creem que temos algo além de matéria e nós próprios. Então somos espiritualistas também. Agora, nem todo espiritualista é espírita. Todo espírita é um espiritualista e nem todo espiritualista é espírita. Porque para ser espírita ele precisaria pautar, direcionar a vida com base nesses 3 livros básicos. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por causa disso, o Espiritismo, pela sua lógica, pelo seu portento doutrinário, ele tem uma capacidade de convencimento muito expressiva. E aquelas pessoas que apenas se dizem espiritualistas tendem a migrar para o espiritismo, se tornarem espíritos, às vezes até dirigentes, com o estudo da doutrina. Poucos companheiros têm um conhecimento mais completo do que é o espiritismo, do movimento espírita no mundo. Países como o Brasil, que é um país muito grande, cada estado brasileiro tem uma federação espírita. E em Brasília tem a Federação Espírita Brasileira, que coordena todas as federações dos estados. Tem um portento. E outros países, especialmente os países do primeiro mundo, há uma federação espírita coordenando o trabalho espírita desses países. Então você vai na França, você tem a Federação Espírita Francesa, que tem um nome um pouquinho diferente, que não vem ao caso. Em Portugal você tem a Federação Espírita Portuguesa, que reúne os centros espíritas. Na Espanha, a Federação Espírita da Espanha, coordenando os centros espíritas da nação espanhola. E nós temos uma outra organização, que é o Conselho Espírita Internacional, o SEI, que coordena todas as federações do mundo. Então nós vemos como o espiritismo é organizado. Ele cresce todos os dias, devagar, metodicamente, em todos os países do mundo, porque possui uma invejável organização, dirigidas por pessoas muito cultas e idealistas, e que dão as suas vidas por essa obra portentosa. Por isso, meus amigos, que aos poucos as pessoas vão se aproximando do movimento espírita,
de maneira inevitável, irreversível. O mundo será espírita. Queiram os homens, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, a nossa humanidade será espírita, porque há uma lógica contundente. Aquele período daquela crença cega da salvação pela fé, esse tempo passou. Hoje, o espírita, ele pode raciocinar no que crê. Ele não é chamado a crer porque crê. Ele não é convidado a crer, ele é convidado a tomar conhecimento. O espírita não é um crente, é aquele que sabe, que é bem diferente. O que sabe tem um conhecimento respaldado na lógica, na ciência. Então, meus amigos, como explicar, falávamos no começo, de Francisco Cândido Xavier, como explicar que um moço com a 4ª série da escola primária, daquela escolinha da prefeitura da sua cidadezinha, lá em 1900 e nada, onde a professora era professora porque sabia um pouco mais que os alunos, com esse grau de escolaridade modestíssimo, Chico Xavier nos escreve quase 500 livros, com detalhe, quase 500 best-sellers, livros que encantam a humanidade. Eu achei aqui em cima dessa mesa um pequeno texto de Emmanuel. Não há coisa pior do que ouvir uma pessoa ler, né? Quando alguém pega uma lauda dessa, começa a ler, a gente já veste o pijama, não é isso? Mas eu vou ler e vou pedir a sua paciência, que o texto é curtíssimo. Se o suor te alaga a fronte, e se a lágrima te visita o coração, é que a tua carga já se fez menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a tua ascensão. Emmanuel. Meus amigos, aquele moço pobre lá de Uberaba, perdão, de Pedro Leopoldo, que depois ficou em Uberaba, não tinha competência para escrever isso. Quem foi Emmanuel? Ele, lá nos idos da época de Jesus, era um senador romano, senador Públio Lentulus. Isso na sua história antiga, moderna. Eis o padre Manuel da Nóbrega, que volta, através da pena do Chico, nos dando uma obra portentosa. Você já leu os romances romanos de Chico Xavier? Os romances históricos de Emmanuel? Não leu, meu amigo? Você não sabe o que está perdendo. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. São romances assim, quando você termina a última página, você volta para a primeira para ler de novo. Porque são encantadores esses romances, retratam a vida daquela época. Seria possível aquele rapaz inculto como Chico Xavier, pobre? O pai do Chico foi pai de 15 filhos e era vendedor de bilhete de loteria. Vocês já chamavam cambista na época. Vocês já imaginaram a condição de modéstia dessa família? Então, Chico Xavier fazia uma refeição por dia, naquela época. Teve a instrução, 4º ano da escola primária, do grupo escolar da prefeitura, e escrever quase 500 livros fantásticos. E isso prova, e isso também é ciência. Como explicar? Explique-me. Aparecem explicações simplesmente estapafúrdias, expressões que não ensinam nada, que não explicam nada, pelo prazer de contradizer. Eu sou do contra. Meu amigo, você quer garantir que o túmulo lhe absorva, lhe transporte.
transforma em pó. Nós não queremos isso. Os fenômenos mediúnicos nos provam a imortalidade da alma. Graças a Deus. Graças a Deus. E foram tantos e tantos os médiuns extraordinários na história da humanidade, e muitos que sequer foram considerados médiuns, como os grandes escritores das páginas da história, que nos trouxeram composições magníficas, e que eram médiuns. Eram médiuns intuitivos ou psicógrafos, como aquela menina Vera Krianovsky, saudosa, que nos lembramos nessa noite. Então, meus amigos, é por isso que no Centro Espírita nós precisamos estudar. O Centro Espírita precisa estar preparado para oferecer aos que o procuram esclarecimento, a cultura espírita, com palestras, com estudos, com a prática mediúnica, para que as pessoas sejam consoladas naquilo que vieram buscar no teto espírita. E é isso que nós esperamos dos dirigentes espíritas, que eles continuem sendo grandes estudiosos, para que aqueles que procurem o espiritismo como espiritualistas se transformem gradativamente em espíritas, colocando em suas vidas essa obra magnífica que é a codificação kardeciana. Agradeço a atenção dos amigos, que o Senhor nos abençoe, muito obrigado.